quinto ano, hoje, com a nossa aula de ciências, tá? E vamos falar hoje sobre eletroímã. Então, vamos dar continuidade à aula da semana passada. Gente, lembrando que a gente vai encerrar hoje o capítulo, tá? Para nós fazermos o nosso teste, que serão esses 2 capítulos. A tia também está dando uma revisãozinha hoje de folha para a gente fazer uma fixação, né? A tia colocou os tópicos mais importantes que eu quero que vocês aprendam, tá? Que vocês saibam. E aí, eletroímã. O que é um eletroímã, gente? Ao iniciar a aula de ciências da natureza, tá, gente? A professora de Carlos disse que a turma iria construir um dispositivo bem interessante. Para esta aula, ela entregou aos alunos um pedaço de fio condutor de 1,5 metro de comprimento, um prego, tá? Fita adesiva, uma pilha e clipes de metal. A gente iria fazer essa experiência lá na sala de arte, mas, né? Esse ano está tudo muito diferente. E o que aconteceu? Cíntia enrolou o fio condutor ao redor do prego, deixando livre cerca de 15 centímetros de cada extremidade, tá? E ela fixou o fio no prego com fita adesiva. Ela colou. Em seguida, Joana e Mateus fixaram a parte desencapada de uma das extremidades livre do fio em um dos polos da pilha. Para isso, utilizaram fita adesiva. Aí depois, com o dispositivo montado, Carlos encostou a outra extremidade livre no outro polo da pilha. Em seguida, ele aproximou o dispositivo do clipe metálico e todos do grupo observaram o que aconteceu. E aí, o que você acha que aconteceu com o Clipse ao realizar a etapa 3? O que será que você acha que aconteceu, gente? Sabe o que aconteceu, gente? Os clipes metálicos serão atraídos pelo prego com dispositivo. E aí ele pergunta, os resultados observados se assemelham às propriedades de um ímã? Você acha que ele se assemelha à propriedade de um ímã? Sim, né, gente? Porque ao fechar o circuito elétrico, o prego ele adquire uma propriedade de atrair corpos feitos com algum metal, assim como o ímã. E o que surge no fio condutor com a realização da etapa 3, gente? O que surge? Surge uma corrente elétrica no fio condutor. Ele vai surgir, tá? Ele vai surgir aqui, ó, uma corrente elétrica, tá? Ele vai surgir também um campo magnético ao redor do fio, tá? É isso que vai acontecer. E aí, o que nós vamos falar? Que o dispositivo de Carlos, gente, o dispositivo de Carlos e de seus colegas, que eles fizeram aqui, o que eles montaram, chama-se eletroímã. Esse dispositivo se comporta como um ímã quando uma corrente elétrica percorre seu fio condutor. A corrente elétrica ela surge quando o fio condutor do eletroímã é conectado a um gerador elétrico. E um dos efeitos dessa corrente é o surgimento de um campo magnético ao redor do fio condutor. Aí ele pergunta, você acha que os clipes metálicos continuarão sendo atraídos pelo eletroímã caso o fio condutor seja desconectado da pilha, gente? O que vocês acham? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Gente, ao cessar a corrente elétrica, né, o campo magnético e também eles perdem a capacidade de atuar como ímã. Então, o que vocês acham? Acho que o clipe metálico continuarão sendo atraídos? Lógico que não. Porque ao desconectar o fio elétrico do gerador, a corrente elétrica vai parar e o eletroímã vai perder suas propriedades
magnéticas. Assim, diferentemente de um ímã, as propriedades magnéticas de um eletroímã não são permanentes. O eletroímã possui diversas aplicações, podendo ser usado em campainhas, alguns eletrodomésticos, fechaduras elétricas, por exemplo. Aqui nós temos a campainha elétrica e o funcionamento desta campainha se baseia em eletroímãs. Gente, o funcionamento de um eletroímã nos mostra que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. Se ele desconectar o fio da bateria, vai desconectar. Então, há o quê? Há uma relação. E essa relação foi observada em 1820 pelo cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted. Ørsted percebeu que a agulha de uma bússola mudava de posição quando estava próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Com isso, o que aconteceu? Ele concluiu que esse fio apresentava o quê? Um campo magnético. Então, gente, o eletromagnetismo é uma área da física que estuda essa relação, tá? Entre o campo magnético e a eletricidade. E aí, na página 212 e 213, nós não vamos fazer essa experiência e vamos fazer a página 214, o exercício. E o que a 215 nos diz? Neste capítulo, você conheceu um pouco mais sobre ímãs e sobre campo magnésio, não é isso? E eletroímã, ou seja, assuntos relacionados ao magnetismo. Agora, vamos revisar esses assuntos. Primeiro, os ímãs, ele tem propriedades magnéticas que possibilitam atrair alguns metais como ferro. Este ímã, ele é artificial, pois foi produzido pelo ser humano por meio do processo da imantação. No entanto, gente, também existem ímãs naturais, como a magnetita, tirado da natureza. E aprendemos também que os ímãs possuem dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. E a Terra se comporta como um grande ímã, apresentando um campo magnético. Lembra da experiência da folha, né, que botou aço e aí ele puxa o ímã? Então, como se ele puxa o quê? Para o centro, onde está o ímã. E a agulha da bússola também, ela se orienta pelo campo magnético da Terra, tá? Quando aproximamos dois ímãs por polos iguais, eles se repelem. Agora, quando aproximamos dois ímãs por polos diferentes, eles se atraem. E quando uma corrente elétrica percorre um fio condutor, ele surge um campo magnético ao redor dele. Nesse caso, gente, o eletroímã se comporta de maneira semelhante a um ímã. Então, vocês vão fazer essas páginas que a tia está passando, a tia está dando uma revisão na folha, tá bom? E aí nós vamos estudar para o nosso teste semana que vem, que termina nessas duas unidades. Ok, gente? Beijo, até amanhã. E nós estaremos hoje com aula ao vivo da nossa escola e a tia vai falar mais um pouquinho sobre esses dois capítulos na aula de hoje. Então, não percam, tá? Um beijo.